Graça e paz, família, seja bem-vindo a mais um episódio do Follow Podcast, o nosso jeito de seguir Jesus em todas as áreas da nossa vida. E eu sou o Thiago Chagas e é um prazer estar com você mais uma vez em mais um episódio, e o episódio de hoje está sensacional. Você não vai querer perder nada, né, diretor? Você está gostando? Você já sabe o que vai acontecer? Então você é um mago. Né? Nem começamos a gravar e você já sabe tudo. Mas eu quero te agradecer pela audiência, lembrar você de seguir o Follow Podcast no Instagram, curtir, comentar, compartilhar. Esse é o jeito que o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e espalha para todo mundo. Hoje eu tenho um super convidado para falar sobre igreja, liderança e cultura de voluntariado. E é claro que eu tenho que dar as melhores boas-vindas para ele, pastor Costa Neto. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Thiago. Prazer estar aqui nessa cidade maravilhosa, encantadora, a cidade das águas, cidade da Itaipu, cidade de gente boa. Então, estou muito feliz de viver no Brasil e ter tanta coisa boa. A gente comentava que o Brasil é riquíssimo, gigante. E como que tem sido aí a experiência de ir na Argentina, Brasil, amanhã Paraguai? É diferente, né? Interessante, né? Esse mundo que a gente vive, né? Sempre quis conhecer as cataratas e hoje né? Realizei meu desejo aí ontem em um sonho, né? E já estava combinando com a minha esposa para trazer meus netos, porque eles precisam saber esse país lindo que a gente tem, maravilhoso, tanta riqueza, tanta coisa boa. E aqui com você, prazer, viu? Prazer é meu, honra minha. Eu sempre digo em vários lugares que já desde 2014, muito do que eu faço na igreja, no ministério, tem como fundo sua mentoria, né? Uhum. Eu ia lá na videira bater na porta, né? E, pastor, posso um minutinho? E o senhor sempre me atendendo com tanto acesso, né? E graças a Deus por homens como você. Tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte, que são dois tipos de pessoas raras. Jovens mentoriáveis e pessoas experientes dispostas a mentorear. Né? Muitas vezes a pessoa sabe e segura, né? Uhum. E o jovem, às vezes, está arrogante. Eu tive um professor que dizia que os jovens incendiários de hoje serão os bombeiros de amanhã. Mas é muito bom essa troca. Obrigado pelo tempo. Prazer. Pastor, a gente tem aí 1 hora de conversa pela frente e eu gostaria de começar fazendo a pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui. Certo. Como aconteceu sua vocação? Como despertou o follow, o siga-me de Jesus para você? Como que isso chegou? Eu nasci num lar onde esse ambiente de igreja... E aí, o que é esse ambiente de igreja? Pode ser que gente não que está nos escutando, assim, o que é para a gente ambiente de igreja? Então, vou explicar para você. Leitura da Bíblia, de histórias da Bíblia, de ir para a igreja. Então, esse ambiente era comum para mim. Mas foi nos meus 14 anos que eu tive a experiência de seguir Jesus, não é? Follow me, né? Então, assim, a experiência pessoal. Desvinculei do meu pai e da minha mãe no sentido de eles tinham a experiência dele, agora o Costa Neto precisava ter a experiência. Uau. Então foi mais ou menos nessa idade que realmente eu entendi que eu precisava entregar minha vida para Jesus, que Jesus era o Senhor da minha vida, que eu precisava reconhecer que não era pelas minhas obras, mas pelo aquilo que Ele fez, e aí fazer com que Jesus Cristo fosse Senhor, dono da minha vida, aquele que me dá propósito, missão de vida. E aí, a partir dessa idade que realmente eu construí todas as minhas decisões, minhas amizades, minha família, até hoje, e espero a eternidade toda. Uau! E a vocação ministerial? Porque aí eu entendo que às vezes são 2 momentos distintos, né? Quando é que caiu assim a ficha de que, olha,
realmente Jesus está me chamando para um ministério. Eu gosto muito de falar sobre missão de vida e meio de vida. Eu não sei se, né, se as pessoas estão aí escutando ou nos vendo, concordam comigo. Mas eu nunca fui criado para viver missão de vida. E com o Sei. passar do tempo, eu tenho percebido que não apenas eu tenho percebido que muita gente foi educada para viver meio de vida. Você tem que estudar para ser alguém. Você tem que trabalhar muito para ser alguém. Você tem que ralar para ser alguém. Você faz um concurso, abre a tua empresa, trabalha. A minha cabeça foi sempre meio de vida. Pagar conta, comprar, educar, trabalhar muito, juntar, meio de vida. Com o passar do tempo, eu percebi que o meio de vida ele pode trazer problema, porque o meio de vida ele é sobre a terra. Sim. A missão de vida é sobre a eternidade. Uau. Então, aí virou. E eu percebi que o meio de vida ele precisa ter dado a sua importância, mas para ajudar a sua missão de vida. Então, quando eu descobri minha missão de vida, eu percebi que o meu meio de vida fazia sentido. Ele não foi abandonado. Então, qual foi a minha missão de vida? E eu me lembro que, eu posso errar aqui, mas pelo menos uns 30 anos atrás, ainda tenho esse papel que eu escrevi, minha missão de vida. Qual é a minha missão de vida? Minha missão de vida é amar a Deus sobre todas as coisas. Minha missão de vida é fazer com que as pessoas conhecessem a Deus através de Jesus Cristo. Uau. Minha missão de vida é fazer com que as pessoas conhecessem Jesus através da palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo. Minha missão de vida, minha missão de vida. E aí, a minha missão de vida poderia ser vivida em qualquer lugar. Na empresa eu poderia viver minha missão de vida. Então, a questão, quando é que eu percebi minha missão de vida, não foi o lugar. Entendi. Foi a minha vida. Minha vida é sobre amar a Deus e servir pessoas. E naquele momento eu estava em uma empresa. E aí fiz faculdade, terminei faculdade, fiz outra faculdade, terminei, fiz outra faculdade, terminei. Então, eu trabalhei no mercado, e aí 25 anos, quase 30 anos na minha vida. Mas entendendo que o meu meio de vida pagava conta, comprava carro, me financiava viagem, educava meus filhos, tal. Mas a minha missão de vida, ela passou a ser diferente, porque... Essa é uma chave incrível. E aí, né, a minha missão de vida mudou de lugar. Minha missão de vida, ao invés de estar trabalhando em uma empresa, minha missão de vida agora passou a ser pastor de uma igreja. Eu não mudei missão de vida, eu mudei só de lugar. Meio de vida pode mudar. Sim. Missão de vida é a mesma. Sim. Então, eu passei, aí, há 21 anos atrás, a gente inicia a CC Videira ali em Fortaleza, mas com a mesma missão de vida. Minha missão de vida passou a ser o quê? Amar a Deus, servir pessoas, amar a Deus e fazer com que as pessoas conhecessem Jesus, amar a Deus e fazer com que as pessoas conhecessem Jesus através da palavra de Deus, amar a Deus e fazer com que as pessoas conhecessem Jesus pela palavra de Deus através de uma experiência com o Espírito Santo dentro de uma igreja. Minha missão de vida é a mesma, entendeu? Então, foi o que mudou na minha vida foi perceber que existe uma diferença entre missão de vida e meio de vida. E aí eu termino dizendo o seguinte, que a minha missão de vida tem a ver com a eternidade. Minha missão de vida tem a ver com os céus, com a eternidade. Meu meio de vida tem a ver com essa terra. Isso fez uma diferença muito grande para mim. E isso tem feito uma diferença para muita gente. Às vezes eu chego para alguns empresários, algumas pessoas assim, poxa vida, cara, eu queria deixar aí. Agradece a Deus pelo teu meio de vida. Cara, essa empresa Deus te deu. Isso aí é para pagar a tua conta. Agora, vem cá, tu tem que descobrir,
Você tem que descobrir tua missão de vida. Sim. Esse meio de vida é abençoado, esse meio de vida é fantástico. Agora, se eu tiver a visão só do meio de vida, é complicado, porque o meio de vida pode um dia acabar. E aí a minha missão de vida acaba. A empresa pode dar problema, minha missão de vida acaba. O emprego eu perco, minha missão de vida acaba. Eu me mudo de lugar, minha missão de vida acaba, minha missão de vida não acaba, minha missão de vida continua. Agora, já pensou se eu tenho uma missão de vida maravilhosa? Deus abençoe meu meio de vida. Quem tem missão de vida forte, clara, quem tem uma convicção de missão de vida, Deus abençoa o meio de vida. Uau! Essa chave ela é muito poderosa porque a maioria das pessoas não consegue fazer essa leitura clara. Né? Eu vivo para isso e isso é o veículo que eu uso e pode mudar. Né? Você viveu isso. Uma época você era um executivo de uma companhia. Depois deixou e foi plantar a CC Videira, mas a missão de vida é a mesma. Isso é uma chave incrível. Ó, anota aí, essa já valeu o podcast já. E aí começou a CC Videira 21 anos, né? 21 anos atrás. 2001. O que hoje você vê de diferente em plantar uma igreja 21 anos atrás e plantar uma igreja hoje? Você que continua plantando igrejas, né? A CC Videira tem 8 campos. 8 campos, né? Em 4 estados. 4 estados. Quais eram os maiores desafios daquela época e quais são os maiores desafios hoje, na sua percepção? Assim? Eu acredito que a igreja não é matemática. A igreja, a gente, embora tenha planejamento, estratégia, a igreja é espiritual. Os desafios espirituais são os mesmos, porque você mexe com a eternidade. Você arranca gente do inferno e você coloca gente na eternidade, nos céus. Então, você está num ambiente onde é espiritual, é a palavra de Deus que transforma. É Jesus Cristo que transforma as pessoas. Os desafios espirituais são os mesmos. Eu acredito que o que mudou foi essa visão de igreja que às vezes está um pouco deturpada. O desafio hoje que eu vejo é você ter essa igreja onde ela não é um ambiente que as pessoas se sintam bem. Entendeu? Eu acredito que às vezes as pessoas nem têm, colegas meus, pastores, nem têm essa percepção. Mas vamos. Deus colocou no meu coração abrir uma igreja, assim, eu queria construir esse lugar onde as pessoas se sintam à vontade. Não, eu não tenho uma igreja para as pessoas se sentirem à vontade. Sim. Eu tenho uma igreja para as pessoas serem incomodadas. Uau, isso. Eu tenho uma igreja, eu lidero uma igreja onde as pessoas saem frustradas. Eu lidero uma igreja onde as pessoas saem chateadas. Eu lidero uma igreja onde as pessoas saem assim, rapaz, pelo amor de Deus, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Agora, eu quero que elas sejam bem recebidas. Eu tenho um ambiente onde elas se sentem bem para assistir um culto. Mas a palavra de Deus vai fazer com que elas não permaneçam onde elas chegaram. Sim. Elas vão ser convidadas à transformação. Mas jamais acomodadas. Uau, isso aí. Então, eu vejo o grande desafio hoje é construir uma igreja, hoje, onde ela não negocia a palavra de Deus. Não negocia a palavra de Deus. Não é sobre o que o Costa Neto fala. Acha. É o que a Bíblia diz. Então, hoje é um desafio. Porque tem muitas pregações maravilhosas, tem muitas pregações show, tem muitas coisas lindas, tem muitas coisas, mas é o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia... Então, hoje o desafio de antigamente é que naquela época era desse jeito. 30, 40 anos atrás era a palavra de Deus, era
Hoje é muito o que eu acho, é legal, bota um som, bota um telão, bota não sei o quê, deixa o pessoal sentir, vem para cá, aqui é o seu lugar, entendeu? Assim, eu não quero construir essa igreja. Então, hoje o desafio é dizer o seguinte, é muito tênue, né? Essa questão, assim, se sinta, não é? Venha e sinta-se à vontade. É um ponto, mas aqui você não vai estar acomodado. Aqui a palavra de Deus vai entrar no teu coração, aqui o Espírito Santo tem lugar, aqui ele vai falar, ele vai arrancar você do status quo, vai causar um bombardeio na tua cabeça, no teu coração. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus é contra essa sociedade. O Evangelho de Jesus é na contramão dos valores dessa sociedade. O Evangelho de Jesus, ele é fundamentado na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz, olha, você tem que morrer. A sociedade, não, você tem que aproveitar a vida. Sim. O Evangelho de Jesus, assim, você vai ser crucificado. A sociedade diz assim, não, você vai usufruir, entendeu? Viva os seus sonhos. O Evangelho de Jesus, não. Se você quiser viver os seus sonhos, você tem que morrer para os seus sonhos. Oh. Entendeu? O Evangelho de Jesus é contra a sua sociedade, porque o Evangelho de Jesus, assim, é você dar, não é você reter. O Evangelho de Jesus é você, assim, se os teus olhos te fazem pecar, arranca. Arranca. Se tua mão te faz, arranca. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da graça, mas a graça é contra o mérito, jamais o esforço. Então, construir essa igreja hoje é construir numa contramão da sociedade. Numa contracultura total. Contracultura. Inclusive contracultura de igreja. Né? Total. Você entendeu? Então, hoje eu vejo né? Essas igrejas, né? E, mais uma vez, não estou dizendo que é sobre eu estou certo, todo mundo errado, está todo mundo certo, eu estou errado. Sim. Mas é uma visão que eu tenho de igreja. Uma visão que eu tenho de igreja. E o desafio é esse. É fazer com que essa igreja brilhe, fazer com que essa igreja seja um ambiente onde Deus se manifesta. É sobre manifestação de Deus. É sobre presença de Deus. Então, esse é o grande desafio da igreja que a gente começou há 21 anos atrás, é a igreja de hoje. A igreja de hoje. Entendeu? Esse é o grande desafio. E uma das coisas que é muito interessante te ouvir falando isso é que talvez a CC Videira seja uma das igrejas mais criativas que eu conheço. Né? Não é a única, mas é uma das mais criativas. A primeira vez que eu vi algo seu foi um vídeo engraçadíssimo, que você estava deitado num caixão. E aí tinha alguém fazendo um anúncio e de repente você sentava no caixão assim, o morto acordou. E eu achei aquilo sensacional, porque eu falei, cara, que sacada, né? E aí depois, vendo os espetáculos de Natal, e aí o circo, né? E você e a Neném como anfitriões, né, ali do circo. Como veio isso? Porque isso é muito Costa Neto mesmo, assim, né? E isso ajuda nessa exposição desse evangelho genuíno, de confronto, que convida o pecador ao arrependimento, mas que também vem embalado numa graça. Como que foi isso aí? A equação não é tão simples, né? Eu acredito que me ajudou muito. São parceiros, igrejas parceiras, conferências fora, amigos, gente, conectar com pessoas certas, com as igrejas certas. Errar algumas vezes, não é você olhar para um local e dizer, cara, isso aqui não é o ambiente que eu gostaria, isso aqui não é coisa que eu vejo. Não é que vocês estavam errados, mas é uma questão, sim, isso aqui não é o que eu me identifico. E andar com essas pessoas me ajudaram muito. Eu nem sabia o que estava sendo construído, mas eu disse assim, poxa vida, isso aqui eu gostei. Poxa vida, isso aqui eu gostei, isso aqui eu gostei. Me ajudou muito uma pessoa, muito tempo atrás,
A primeira conferência que eu vi que me pegou, foi em Portugal. Um amigo meu investiu, disse assim, Constantino, vem para cá. Eu vou fazer uma conferência. Nessa conferência, a gente tinha aberto a igreja em 2001, tá certo? Eu acho que foi em 2002, 2001 mesmo, 2002, assim, no começo da igreja. Então, João Cardoso me convidou para ir a Portugal. Lá, eu conheci Casey Treat, entendeu? Que depois é que eu soube isso aí há 20 anos atrás. E nessa conferência eu conheci o Brian Houston, entendeu? A Darlene estava lançando o DVD dela, DVD, um CD e um DVD, entendeu? E já tinha uns 3 álbuns da Hillsong. Eu sento do lado do assistente do Brian Houston. Eu caí na graça dele e ele disse, eu vou entregar aqui. Me entregou os DVD da Darlene, os álbuns, não sei o quê. À noite eu saio, sento na mesa com o Brian Houston e com a esposa. E K-Street e outros pastores, mas um ambiente todo ali da conferência, qualidade. Vieram cantores de fora, assim. Aí eu disse, poxa vida, tem uma outra igreja aqui, tem um outro mundo que eu não conhecia. Não é? No Brasil já vinha. No Brasil participar das conferências, adoração a adoradores, tinha lá cantores, gente de fora. Conheci na época o Louis Giglio, não é? E depois eu vim me encontrar com o Louis Giglio numa conferência na Hillsong. Então, assim, a equação foram as boas conexões. 2006, e nem conhecia, tal, ali, não sabia. Meu filho começa a pesquisar sobre a Hillsong, vai estudar na Hillsong. Ele entra em 2006 na Hillsong, no college, me chama, pai, o senhor tem que vir para cá. O senhor tem que vir para cá, porque esses caras aqui são bons. Esses caras aqui são muito parecidos com a gente. Entendeu? Tem uma mensagem parecida com a gente que vai nos inspirar a ser cada vez mais a gente. Fui em 2006 sozinho, né? Meu filho estava lá sozinho. Vou para uma conferência da Hillsong. Quem no Brasil falava? Ninguém. Quem no Brasil comentava? Ninguém. 2006 fui sozinho para a Hillsong. Lá na conferência. Quando eu cheguei aquilo ali, eu disse assim, cara, isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. E a sua pergunta foi, como criatividade foi ativada? Aí, conexões, vendo gente fazendo, vendo coisas criativas, andando, percebendo uma outra coisa. Isso vai gerando em você, não é? Aquilo que às vezes estava lá amortecido, começa a... Assim, podemos ser essa igreja criativa. E aí não parou. Depois eu conheço o pessoal na Califórnia, uma igreja parceira maravilhosa chamada The Father's House, que até hoje são amigos nossos. Minha filha mora lá, é pastora, com o meu genro, um dos pastores dessa igreja. Uma igreja maravilhosa, que, através dela, já conheci outra igreja, que foi na época a igreja hoje, né, do Judah Smith, que já assumiu a igreja, mudou o nome e tal. Mas foi uma igreja que uma criatividade fantástica, conferências maravilhosas, né? E aí Reinhard Burke, né, que conheci, e ali você vai conheci na época o Robert Morris, né? Você começa a conhecer outras pessoas, o próprio Judah e você vai crescendo em outra mentalidade, outro tipo de igreja. Ou seja, é imperativo para um plantador sair da bolha. Total. E aí eu quero terminar dizendo o seguinte, onde é que virou a chave sobre criatividade? Criatividade, para mim, é você criar uma atmosfera onde o Espírito Santo tem acesso. Uau. Então, para mim, a definição de criatividade, o fundamento de uma igreja criativa é uma igreja onde cria uma atmosfera para o Espírito Santo agir. Qual o fundamento, para mim, de criatividade? Quando Deus ele define ali o tabernáculo,
Então ele diz, Moisés, diz o povo para trazer a oferta que eu quero que você construa um tabernáculo. E aí levanta Bezaliel. E aí ele diz, olha, manda trazer púrpura. Aí o povo trouxe púrpura, trouxe ouro, trouxe... Aí ele definiu o tabernáculo. A cortina do ambiente vai ser azul, a cortina vai ser não sei o quê, vai ter ouro, não sei o quê, vai ter isso aqui. O pão tem que ser desse jeito, a lâmpada tem que ser desse jeito, o cheiro tem que ser desse jeito, o não sei o quê tem que ser desse jeito. Vão ter 3 lugares, o sacerdote vai ter isso, o segundo ambiente vai ser isso aqui, o terceiro ambiente. Tudo. Para quê? Para Deus habitar. Toda essa parnafernália, toda essa coisa, tudo foi para quê? Para Deus habitar. Mas para quê? Deus está dizendo, está dando uma mensagem. Ei, gente, bota a luz, bota o telão, bota a cadeira, bota o melhor som, bota um ambiente, bota uma rosa ali, bota não sei o quê, faz não sei o quê. Cria um ambiente onde as pessoas vão se sentir atraídas para aquele lugar, mas para quê? Para Deus vir. Para Deus vir. Então, para a gente ser videira, a gente quer ser cada vez mais uma igreja criativa. Mas não é o carro do Aloysio. Não. Para fazer com que o Espírito Santo, eu não atrapalhe o Espírito Santo a agir. Então, por que eu ponho esse LED? Rapaz, para chamar atenção para a presença de Deus. E esse som, para chamar atenção para a presença de Deus. E por que o ar-condicionado? Para criar uma coisa, para as pessoas prestarem atenção. Um ambiente favorável. Tudo. Então, criatividade para a gente é fazer com que eu crie uma atmosfera onde as pessoas são atraídas para ver Jesus Cristo. Uou. Então, toda a mensagem nossa, entendeu? Tenta fazer com que ela seja diferente. Mas por quê? Porque eu quero atrair as pessoas para uma coisa. Elas conheçam Jesus Cristo. Uau. Não é um fim em si mesmo, né? Não é apenas para ter um bom espetáculo. É para que a atenção seja cativa. Hoje a CC Videira tem quantos frequentadores ao todo? Você tem ideia disso? Como é que é a nossa contagem? A nossa contagem ela acontece nas quartas-feiras e ela acontece presencialmente e ela acontece também a gente tem um campus que antes era uma transmissão de culto, hoje não, é uma igreja. Nós temos pastores. Escuta aí, diretor, esse aí. Nós temos pastores, nós temos voluntários, nós temos GC, nós temos estudo, nós temos acompanhamento de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Online. Nós temos igreja, não é somente uma transmissão. Hoje temos pessoas que são membros da igreja de forma virtual. Porque para a gente o virtual é real. Sim. Isso aqui é real. Isso aqui não é fake, não. Sim. Eu estou aqui falando com você. O Tiago tá. Então, virtual é real. E a igreja, quando essa pessoa tem uma experiência com Deus. Uau. Então, essa igreja online é para as pessoas terem uma experiência com Deus. Aonde? Onde elas estiverem. E elas terem relacionamento. Então, nós criamos, né? E aí, pronto. Então, nós temos a contagem do online, nós temos a contagem do presencial. A quarta-feira representa para a gente 15% da igreja. 15%, 20% no máximo. E todos os cultos que acontecem no domingo. Então, quando você pega quarta-feira, quando você pega domingo, presencial, online, tá certo? E também nós temos hoje 7 unidades, sendo 6 de internos em unidades prisionais e 1 unidade para os policiais prisionais. Uau. Então, os policiais assistem culto. Então, são mais de 1.000 presos que assistem culto por domingo online. Uau. E policiais penais. Então, quando você junta pessoal presencial, pessoal online, presídio, a gente tem uma média de frequentadores de 20.000 pessoas.
Dorme com essa aí, diretor. Tá, aí 20 mil pessoas ao todo. Eu estou construindo o raciocínio. Isso por semana, né? Isso, estou construindo o raciocínio, porque daí vem a minha pergunta, Certo. que aí é didática para a galera que está com a gente aí, ao vivo. Tá, 20 mil pessoas em média. Para rodar esse grupo, hoje, em média, quantos voluntários, e aí eu estou falando de líderes e todo tipo de cadeia de liderança, a CC Videira tem hoje? Então, vamos lá. Pessoas remuneradas, colaboradores, pastores, a pessoa, o zelador, o vigia, né, o instituto, os campos, o administrativo, aí nós temos também nossa escola, o college. Então, tudo, juntando tudo isso, nos 4 estados, nós temos quase 200 colaboradores. Uau! Essas pessoas, elas são remuneradas. Elas dão tempo, elas têm responsabilidade, elas dão resultado. Certo. Então, remuneração para a gente é o conjunto de tempo dedicado, responsabilidade e o resultado que eles produzem. E nós temos uma média de 3 mil voluntários. Uma média de 3 mil voluntários. Entendeu? Ela tem uma variação. Tem semana que bate 2.800, 2.700, mas tem semana que bate 3.100, 3.200. Só no Campo Sul? Não. Não, assim, ao todo. Falo só no Campo Sul, então deve ter aí por volta de, por domingo... 1.600, 800, entre 800 a 1.000 pessoas. 1.000 pessoas servindo. É. Tá, agora vem a pergunta. Quais são os critérios que seu time de liderança sênior usa para escolher um líder? Quando você vai treinar alguém, quais são os critérios que o seu time sênior usa? Um líder na nossa igreja, ele é levantado por uma jornada. Não é um curso que ele faz. Esse é um critério, uma jornada. Pronto. Então, tem pastores, amigos, tal, que dizem assim, não, porque ele faz um curso, então ele passa a ter a capacidade. O curso faz parte Da jornada. Então, quando é que eu levanto um líder? Um líder nasce através do serviço. Então, ele entra, se converte na igreja, ele começa a servir no estacionamento. Ele é fiel no estacionamento do culto, vamos supor, tem campos nossos, tem 5 cultos. Ele é fiel ali, todo domingo, 8 meses, vai servir fielmente no estacionamento do culto às 9. E automaticamente, porque ele serve, ele está dentro de um grupo de relacionamento que a gente chama GC. Então, ele serve e ele começa, porque ele é voluntário, ele precisa estar conectado. Ele não é solto. Então, ele está dentro de um grupo. Ele começa a estar no grupo, ele é assíduo nesse grupo. Daqui a pouco, o líder dele começa a investir. E aí, o grupo cresce, aí ele começa a dizer assim, rapaz, eu vou treinar essa pessoa aqui. E nessa jornada, ele já foi estudar, vamos supor, o passo 1 de discipulado, que é assim, que o pessoal chama de discipulado, né? Então, ele estudou a Bíblia, ele já fez o curso 2 de Bíblia, já fez o curso 3, o curso tem vários na nossa igreja. E ele é voluntário dos 9, ele é co-líder daqui, daqui a pouco, ele está um ano e pouco, ele já é líder do estacionamento das 9. Ele já é líder de um GC. Aí, o que eu estou dizendo? Rapaz, ele começa a influenciar, sei lá, 20 pessoas no estacionamento, ele já também começa a influenciar aqui 10, 15 pessoas em um grupo de relacionamento. Então, ele já tem uma liderança de quase 40 pessoas, 50 pessoas. Daqui a pouco, o grupo dele cresce, ele já multiplica, então ele já pega outra. Daqui a pouco, em 3 anos, a jornada desse cara, já passaram 300 pessoas por ele. Uau. Porque ele passa a ser
líder do estacionamento das 9, daqui a pouco do das 11, daqui a pouco daquele campus do estacionamento. Quando você percebe a jornada desse cara, ele começou a servir, ele já produziu já aqui 5, 6, 10 GCs. Cara, esse cara é líder. E aqui eu estou olhando esse cara. Daqui a pouco eu puxo ele para outras funções. Daqui a pouco ele vai subindo. Então, quando você pega uma pessoa que começa servindo ao longo de 5 anos, aí eu começo, de repente, ele pode ser líder ou supervisor ou de um ministério, ou de jovens, ou de isso, daquilo. Então, quando você pega todos os líderes hoje, né, que líderes-chave da nossa igreja, todos eles fizeram essa jornada. Essa jornada. Que começa no serviço. Começa no serviço. Então, a gente tem uma frase na nossa igreja assim: encontre um voluntário que você vai encontrar um líder. Uau! Então, olhe um voluntário que você pode estar encontrando um futuro líder seu. Invista num voluntário que você pode estar investindo no futuro líder seu. Porque aí o que acontece? Quando ele lidera, ele já tem o que todo líder precisa ter: um coração de servo. Uau! E ele já mostrou ao longo da história dele. Então, quando você pega todos os nossos pastores de campus, eles fizeram essa jornada. Todos eles fizeram essa jornada. Todos começaram no serviço. Todos começaram como voluntários. Uau. Todos começaram. Depois foram líder depois foram líder de GC, depois foram líder de GC, depois foram líder de GC, depois foram líder, depois começaram a servir no ministério, depois foram líder dentro do ministério, depois foram líder de uma tribo, depois foram líder desse ministério, daqui a pouco, aí depois eles ajudaram no campus, depois eles foram a segunda, terceira pessoa do campo, daqui a pouco viraram pastor de campus. E isso eu vejo, né, em todas as áreas da igreja. Quando você olha as áreas da igreja, todas as pessoas começaram servindo e hoje continuam servindo, mas continuam liderando. E aí entra a grande chave da cultura da CC Videira, que é a cultura que você exala, né? Que é a cultura do voluntariado, né? Que surgiu o livro Amar e Servir, a cultura do voluntariado, e que é, então, o grande útero da construção da saúde, da liderança ali na CC Videira. O que é o voluntário para o Costa Neto? Na nossa visão, né, tem lá, eu vejo uma igreja onde cada membro é voluntário porque esta é a natureza de Deus, servir. Voluntário para a gente é alguém que teve, não é? Que começou a seguir Jesus. O que é voluntário? Voluntário é alguém que carrega a natureza de Deus, natureza de Jesus. O DNA da bacia, da toalha e de servir aquela pessoas. coisa assim, vem cá, porque eu conheci Jesus hoje, eu oro. Porque eu conheci Jesus, eu começo a ler a Bíblia. Porque eu conheci Jesus, eu comecei a perdoar. Porque eu conheci Jesus, foi por causa de Jesus que a minha natureza, tá certo, passou a ser generosa. Porque eu conheci Jesus, eu valorizo a eternidade. Por causa de Jesus e porque eu conheci Jesus, eu sirvo. Deveria ser algo natural. Deveria ser algo natural. Não é porque a igreja precisa eu vou servir. Não é porque ninguém está fazendo que eu vou servir. Não é porque eu tenho que fazer. Não, é porque é normal. É normal. Servir é normal. Então, na nossa igreja, assim, tu não está servindo? Tem alguma coisa estranha. Ou você está servindo? Normal. Normal. Então, é normal. A segunda coisa, o que é voluntário para a gente? Não é o que a pessoa faz, é quem ela serve. Então, não é... eu sou chamado para tocar. Você não é chamado para tocar.
Você é chamado para servir pessoas. Eu não sou chamado por louvor, sou chamado para servir pessoas. Não, eu sou chamado para as crianças. Não, eu sou chamado para amar pessoas e servir pessoas. Eu sou chamado para ser pastor. Não, sou chamado para ser pastor. Sou chamado para servir pessoas. Hoje eu posso pregar, mas amanhã eu posso estar no estacionamento. Hoje eu posso tocar, mas amanhã posso estar servindo na recepção. Hoje eu posso cantar, mas amanhã eu estou servindo nas pessoas que estão visitando a igreja. Isso muda tudo. Por quê? Porque você deixa de valorizar a posição, deixa de valorizar título e passa a valorizar aquilo que Deus valoriza. O que é que Deus valoriza? Quem você serve, quem você ama, quem você faz. Por quê? Porque Jesus faria. Então, muda completamente. Então, voluntário para a gente é ter a natureza de Jesus. Quem teve o encontro com Jesus deveria servir. Quem teve a experiência do novo nascimento deveria servir. E quem serve, ele serve na igreja, serve em casa, serve no trânsito, serve na faculdade, serve no trabalho, serve em tudo. Porque quem serve valoriza o ser humano e faz porque Jesus Cristo faria. Uma das experiências mais marcantes que eu tive lá na CC Videira porque teve uma época que eu ia muito lá, frequentemente, para aprender. E eu me lembro uma vez que você diz assim, domingo, no culto das 9, você vem para pegar o culto todo. Mas você chega mais cedo para ver como que tudo acontece. Eu me lembro que eu cheguei 7h30. Aí fui para aquele estacionamento da parte de trás, Sim. Parei o carro, não tinha ninguém ainda. Uhum. E isso me marcou muito, porque aí chegou uma mulher com um carro muito bonito, assim. Eu não me lembro o carro, mas eu sei que era um carro importado. E aí ela desceu de salto, loura, né? E chegou mais cedo que todo mundo. E aí eu peguei, entrei e fiquei ali na lounge. E de repente eu vi que essa mulher pegou e começou a puxar a cadeira. E pegou uma prancheta e começou a andar. E ela falava com um e colocou um rádio e tal. E aí eu olhei aquilo e falei, não, peraí. Eu não acredito que essa mulher aí, que chegou nesse carro e tá aí em cima de um salto, ela chegou aqui primeiro que todo mundo e ela tá servindo, arrastando cadeira, organizando coisas. E aí eu fui descobrir depois que ela era uma espécie de alguém que coordenava todas as frentes de serviço ali e estava fazendo um giro em todos os lugares. E aí, quando começou o culto e tal, o senhor chegou, tudo aconteceu, a gente foi lá para dentro. Mas aquela cena nunca mais saiu da minha cabeça, porque na cultura de igreja de onde eu vinha, aquela pessoa ia encostar aquele carro importado, ia sentar no melhor lugar, não ia fazer nada, ia ter alguém fazendo alguma coisa por ela. E aquilo me impactou muito. E eu vi o quanto que essa cultura, ela não respeita, vamos dizer assim, você é rico, você é pobre, você é velho, você é novo, você é experiente, você aceitou Jesus agora. Todos servem, todos têm um lugar ali, todos estão fazendo algo para Jesus. Incrível. E isso é uma definição bíblica, vai? Porque Jesus valoriza quem você serve. Não é a sua posição. No céu, o maior título é dele, Senhor. Não é? Rei. Mas abaixo dele, todo mundo tem um título só. Servo. Servo bom e servo fiel. A chave para entrar no céu é por meio de Jesus Cristo, pelaquilo que ele fez. E quando eu descubro isso, algo na minha vida tem que mudar. Eu passo a ser servo. Servo de quem? Dele. O que é que ele faria no meu lugar? Mas ele amaria, gente, ele valorizava a pessoa. Ele faria isso. Então, realmente, essa cultura quebra paradigmas, essa cultura quebra títulos, essa cultura anula donos do pedaço.
Não, a recepção é minha, o lounge é meu, não, o estacionamento é meu, não, a intercessão é minha. Não, eu fui chamado para... Não fui chamado. Fui chamado para amar e servir pessoas. Aonde? Cara, eu tenho um talento, um dom para tocar. Ah, fantástico. Mas se eu não tocar hoje, sim, segunda-feira tu toca? Não. E tu não serve? Serve, vai servir na tua casa. Então, eu não lavo o copo, eu sirvo pessoas. Eu não ajeito uma cama, eu sirvo pessoas. Eu não limpo uma casa, eu sirvo pessoas. Eu não apanho um papel, eu limpo um ambiente para as pessoas virem. Eu não dou lugar, uma cadeira, eu dou lugar para a pessoa. Eu não dou uma passagem para um carro. Eu sirvo pessoas. Eu não cedo meu lugar na fila. Eu sirvo pessoas. Eu não compro uma cesta básica. Eu sirvo pessoas. Eu não transfiro um dinheiro para uma igreja. Eu sirvo pessoas através do meu. Então, o conceito vira tudo. Vira tudo, tudo. Então, por isso que muita gente fica orando anos e anos, Senhor, qual é o meu lugar? E aí, Deus já falou? Não, eu não me movimento. Enquanto, né, no nosso linguajar de igreja, o pessoal pode ser que não saiba esse linguajar, né? Mas o pessoal diz, eu só me movo quando a nuvem... É a nuvem anda. Né? Aí, você que está assistindo a gente, essa questão de Moisés no deserto, depois você lê isso aí. Mas assim, só me movo quando a nuvem mexer. Certo? Assim, não, porque Deus ainda não me mostrou o lugar que eu vou servir. Deus não vai responder essa oração. Qual é o lugar? Agora, ele vai responder a partir do momento que eu digo, Senhor, a quem eu sirvo? Assim que você acordar, você pode servir. Uau. Assim que você sair do seu condomínio, você pode servir. Ou assim que você entrar no seu carro, assim que você entrar numa topica, assim que você entrar no seu ônibus, assim que você chegar no seu trabalho, no momento que você entrar na sua classe. Assim, teve gente a oportunidade de servir. Então, ser voluntário na nossa igreja não é servir na igreja. É aonde eu for. E a igreja, eu acho, entendeu? Eu acredito que a igreja é um ambiente maravilhoso para o teste. Porque se a pessoa não consegue servir dentro de uma igreja, fica complicado. Agora, se ela serve bem numa igreja e ela entende, ela começa assim que sai da igreja, vou continuar sendo voluntário, vou continuar sendo voluntário, vou continuar sendo voluntário. Eu vou continuar, por quê? Porque não é o lugar, não é o que eu faço, não é a quem eu sirvo. Uau, uau. Bom, para a gente caminhar para o fim desse papo, né? Lamentavelmente temos que terminar. Já? Já, né? Porque senão a gente tem os outros compromissos da agenda de hoje. Mas qual é os 3 principais conselhos que o Costa Neto de hoje daria para o Costa Neto de 21 anos atrás, começando a ser servideira? Se você pudesse entrar numa máquina do tempo e dizer, eu vou te dar 3 chaves aqui que, se você fizer, vai te evitar alguns transtornos no caminho. Quais seriam esses conselhos? Investir mais em líderes. Eu teria investido mais em formação de gente, de pessoas capacitadas. Hoje, o meu gargalo, né? Então, sim, a igreja cresceu e tem crescido muito e eu preciso de muita gente capacitada. Então, eu diria para o Costa Neto, que começou assim, investe em gente, em pessoas, em qualidade de líderes que tenham o seu DNA. Né? Outra, uma igreja mais generosa e que servisse mais. Eu acredito que generosidade ele precisa ser entendido não no sentido do que a igreja faz com recursos, mas o que Deus faz quando a pessoa dá. Então, uma igreja tendo mais recursos,
mais recursos. Mais liberal, né? Porque se ela tem gente, ela tem recurso, ela passa a ser... A expansão dela passa a ser muito, muito maior. Muito, muito, muito maior. Então, formação de líder, uma igreja generosa, e ela vai ser abençoada quando ela dá, e aí essa igreja tem condições de expandir muito mais. E a outra coisa que eu faria completamente, né? Assim, investiria mais é no servir, levar essa igreja realmente, né? Porque para isso acontecer, a gente, vamos dizer assim, a gente esperou aí 9, 10 anos. A igreja tem 21. Então, essa questão do voluntariado começou em 2008 na nossa igreja. Essa formação de líderes muito mais depois de uns 10 anos de igreja. Você imagina se com esse tempo todo que a gente teve, se a gente tivesse investido isso, aonde nós estaríamos hoje? Estaríamos 2 vezes, 3 vezes mais do que a gente é hoje como igreja. Então, assim, líderes, generosidade e serviço. Não é? E serviço. Uau, uau. Eu termino hoje a nosso papo, que é o primeiro de muitos, né? Eu acredito que nós vamos bater muito papo. Te agradecendo, né? Primeiro por tanto já semeado na minha vida. E a gente vive hoje um cenário desafiador do ponto de vista da política. Certo. E eu acompanhei o posicionamento de vocês e achei muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco, para fechar esse podcast de hoje, quais são as suas impressões sobre tudo que a gente viveu nesse ambiente de pleito eleitoral e como a igreja precisa se posicionar nisso para que a gente não abra mão dos nossos princípios, mas também não fira pessoas. Ótimo. Mais uma vez, né, Tiago? Não é sobre certo e errado. Não é sobre... Não é assim, eu fiz o que é certo, os outros fizeram errado. Os outros fizeram certo, eu fiz o que é errado. É uma posição nosso, que é o nosso entendimento. Eu sou pastor de uma igreja. Pastor de igreja. E como pastor de igreja, eu sou pastor de gente, de pessoas. E como pastor de pessoas, pastor de pessoas, o fundamento é da Bíblia. Então, eu não sou comentarista político. Eu não fui chamado para falar de política. Eu não fui chamado para comentar sobre governo. Eu não fui chamado para falar nada disso. Eu fui chamado para pregar o Evangelho de Jesus, falar da palavra de Deus, falar do reino de Deus, falar da eternidade, valores eternos. A partir desse momento, eu tenho que ver, assim, qual é o meu público? O meu público gosta do candidato A, mas eu tenho um público que gosta do candidato B. Eu tenho um público que gosta do candidato C. Eu tenho um público que não gosta de candidato nenhum. Eu tenho um público que tem pavor. Mas eu tenho um público que assim, eu sou pastor desse pessoal aqui. E eu preciso pastorear esse público aqui respeitando o que eles pensam. Respeitando. Eu sou pastor de uma igreja onde as pessoas têm o direito de pensar diferente do meu. Uau. Eu sou pastor de gente, tá certo? Que eles podem ter as opiniões, podem dizer opiniões dele, contanto que entendam que os outros precisam dizer também. Sim. A segunda ponto, eu sou pastor e eu entendo que Deus ama todas as pessoas. Sim. Deus não ama mais esse e está torcendo pelo outro. Deus não... Não. Deus mandou Jesus Cristo e Jesus Cristo morreu por todos. Todos. E aí eu, como pastor,
eu olho para Jesus e digo assim, o que é que Jesus Cristo faria? Jesus Cristo diria isso? Não. Jesus Cristo amaldiçoaria? Não. Jesus Cristo... O que é que Jesus Cristo... Então, a minha atitude precisa ser parecida com Jesus. Jesus ia orar por essas pessoas. Jesus iria abençoar essas pessoas. Jesus poderia sentar com essas pessoas de forma respeitosa e poderia até discutir, mas Jesus jamais falaria mal. A terceira coisa, para mim, com relação à política, é que eu não vejo na Bíblia que o profeta morava no palácio. Eu vejo que na Bíblia o profeta ia para o palácio. Isso. Falaria Sim. para o rei. Quando Deus dissesse, quando Deus ordenasse, quando Deus falasse. A quinta coisa é assim, Jesus Cristo necessariamente se manifestou. Jesus Cristo necessariamente levantou a voz contra o... O César de então, né? Entendeu? O que Jesus Cristo fez quando João Batista foi preso? Ele fez uma parada. Comandou uma revolução contra Herodes. Então, assim, quando eu olho isso aí, a minha posição se baseou nisso. Mais uma vez, eu não estou dizendo que eu estou certo, o pessoal está errado. Que o pessoal está certo, eu estou errado. É uma posição que nós tomamos, fundamentado nessa equação toda. Nessa equação toda. Eu vou te dar um dado. No dia da eleição, a gente decidiu diminuir os nossos cultos, porque pelo nosso histórico de eleição, o pessoal viaja, então diminuímos nossos cultos. Mas fizemos culto normal, pregação da palavra normal, oramos pelas pessoas. Sabe quantas pessoas decidiram a Jesus? Todos os nossos campos. No dia da eleição, 320 pessoas decidiram entregar a vida para Jesus. Uau. No dia da eleição. Então, eu fui com a minha esposa, voltamos e fomos para o primeiro culto. Pregamos. Tivemos mais 2 cultos. E aí, no final, a gente não tinha ainda o resultado. Oramos. Senhor, meu Deus, nós queremos colocar diante do Senhor. Ó Deus, essas 2 pessoas que o Senhor tem. Senhor, Deus, não sabemos ou ainda, mas queremos abençoar, queremos pedir, queremos abençoar. Em todos os nossos cultos, 320 pessoas entregaram a vida para Jesus. Mais uma vez. Entendeu? Sim. É igreja, é evangelho, é sobre eternidade, é sobre Jesus Cristo. Eu tenho minha posição? Tenho minha posição política. As pessoas sabem. Eu converso fora. As pessoas sabem quais são os meus valores. As pessoas sabem mais. No púlpito, na igreja, eu prego Jesus, eu falo Jesus, eu falo da palavra de Deus. Entendeu? Amém. Que seja uma inspiração para que a gente atravesse dias tão difíceis, olhando, como disse o escritor aos Hebreus, para Cristo. Pois o autor e consumador da nossa fé. Eu sei que o nosso tempo aí estourou, né? Mas assim, o que me entristece mais, sabe, Tiago, em toda essa coisa, é ver briga, é ver ódio dentro de um ambiente que não deveria. Sim. Pastor falar mal do pastor, o membro tá brigando com o outro, o outro anarquizar o outro. Meu Deus, que coisa terrível. E uma coisa que eu acho que as pessoas perderam o senso. Eu estava vindo para cá, eu estacionei o carro. O senhor estava me esperando ali no café. Aí, no caminho eu recebo uma mensagem, alguém no Instagram. Esse é o ônus de ser público, né? Aí uma pessoa dizendo assim para mim: eu queria te perguntar por que você não está indo para as manifestações
Porque eu ainda não te vi lá. E eu não sei quem é a pessoa. Nunca vi a pessoa. Eu quero saber, eu quero uma posição sua. Eu olhei e falei, olha, depois eu te respondo. Eu estou entrando num compromisso. Então, eu acho que as pessoas, elas acabam perdendo isso, né? Senso, O bom senso de que a gente vive num estado livre. Se você quer ir, vai e tudo bem. E se eu não quero ir, também não preciso ir. E uma das coisas que eu sempre tenho falado sobre isso é que eu percebo que o que está colapsando é como se fosse um tapete cristão da sociedade, mas um tapete nominal. Então, estão enrolando esse tapete, estão deixando no lugar do tapete uma sociedade humanista, uma sociedade progressista. Então, antigamente, o senso comum, né? Eu tenho aqui minha filha, eu tenho 2 filhas. Então, se a minha filha casasse virgem e não me desse nenhum tipo de transtorno moral, alguma vergonha lá no churrasco da família, ela não precisa amar Jesus sobre todas as coisas, ela não precisa amar a igreja, ela não precisa servir, ela não precisa ter uma missão de vida, nada disso. É só ela manter isso aqui, que isso aqui é cristandade. Né? Então estava tudo bem. Né? Agora o que está acontecendo? O mundo aumentou o volume contra esse lugar aqui que nem é propriamente mundano, mas também não é cristão. É só uma cultura cristã que vai sendo solapada pela cultura progressista. E aí isso deixa as pessoas desconfortáveis. E qual que é o antídoto? O antídoto é a pregação de Cristo. Porque uma pessoa que ama Cristo sobre todas as coisas, que serve a igreja, que serve pessoas, que ama, que é um voluntário, que está comprometido com construir a resposta de Deus para o mundo, ela está posicionada. Ela já sabe. Né? Assim, eu digo que eu vou continuar falando sobre Jesus, eu vou continuar falando sobre a palavra, eu vou continuar amando pessoas e servindo as pessoas, Sim. vou continuar orando pelo nosso Brasil, eu acredito, tá certo? E preparado para os desafios, Sim. seja de qual lado ele vier. E eles vão estar sempre, né, porque seja em qualquer, a questão não é sobre o governo, né? A questão é espiritual, Sim. A questão tem muito mais, né? Nós estamos guerreando contra principados e potestades. Eu espero que Deus nos abençoe, a gente continuar pregando o Evangelho, falando sobre Jesus, falando sobre a palavra de Deus. É isso que eu amo fazer, é isso que eu fui chamado a fazer. E se tem pastores que foram chamados para falar de política, falar sobre... Que façam isso. Mas eu, Costa Neto, aprendi muito, ganhei muito na minha vida quando eu aprendi a conviver com o diferente. Com o contraditório. O contraditório é saudável numa equipe, o diferente é saudável numa equipe. Ter pessoas que pensam diferente de você é saudável. Ter pessoas ao redor de você que têm posições políticas diferentes é saudável, porque faz você pensar como, não é? Diferente. Então, assim, eu saio com o coração muito tranquilo. Sinceramente, eu saio com o coração muito tranquilo desse embate, dessa loucura toda, entendeu? Não perdi meu sono, não vou perder meu sono, eu acredito que vou continuar, certo? Se eu tiver oportunidade, seja para sentar com qualquer lado político, eu posso, eu consigo sentar com o coração tranquilo, porque eu vou, eu quero ir com qualquer pessoa como Jesus Cristo faria. Amém. Como Jesus Cristo agiria, como Jesus Cristo diria, como Jesus Cristo. É esse o meu objetivo, ser parecido com Jesus em tudo na minha vida. Amém. Amém. Pastor, obrigado, viu? Uma nada, honra, meu amigo. honra presente para nós. Pessoal que quiser te encontrar no Instagram, como que te acha? Ótimo. O meu Instagram é PR Costa Neto,
@PR Costa Neto, Instagram, também no YouTube, meu canal do YouTube, você vai encontrar Costa Neto, né? Aproveita lá, se inscreve. Se inscreve, muito conteúdo gente, top. Obrigado aí pelo prazer. Eu tenho um prazer enorme de estar por aqui. Que Deus abençoe a sua vida aí, ricamente. Então tá bom, Deus te abençoe. E não se esqueça, você vive para a glória de Deus e para servir pessoas, tá bom? Nossa decolagem já foi autorizada, vamos voar e eu te encontro no próximo episódio. Deus te abençoe e te vejo lá.